A verdadeira alegria é o tema da nossa mensagem de hoje. Estamos vivendo nesse período, de carnaval, em que muitos têm buscado alegrias, prazeres, satisfação. E se falamos de verdadeira alegria, nos vem a ideia, ou até o questionamento: existe uma falsa alegria? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu diria que não. Eu diria que a alegria é alegria, amém? Não sei se agora eu atrapalhei. Não, né? Não. Pessoas que agora estão atrás do trio elétrico não estão alegres ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, estão alegres. Pessoas que estão agora em festas estão alegres? Sim ou não? Sim. Então, nós entendemos que a alegria é alegria. A satisfação e o prazer, ou a alegria, que nos dá essa ideia de satisfação, de prazer, de deleite. Ora, isso é uma experiência, isso é algo que nós experimentamos. Sim, há alegrias e alegrias. Quando nós falamos sobre essas alegrias que pessoas estão provando, buscando, nós estamos falando sobre alegrias que sejam efêmeras, transitórias, passageiras e que podem trazer consequências danosas. Esse é o problema daquilo que não permanece, daquilo que não tem consistência. Alegrias que podem ser sim experimentadas em eventos, em festas, em períodos como o carnaval, mas não apenas no carnaval, mas que não tem uma permanência, uma consistência, uma constância. Essa é a diferença. Quando nós falamos da verdadeira alegria, nós estamos falando sobre algo que permanece, algo que é duradouro, algo que é real e é realmente por nós provado e experimentado, a despeito de não termos dinheiro no bolso, a despeito de não estarmos saudáveis, a despeito de estarmos enfrentando situações talvez desfavoráveis, desafios e problemas na vida. É uma alegria real e verdadeira que nós assim experimentamos no Senhor. Essa é a diferença, essa é a distinção entre a alegria verdadeira no Senhor que nós sim experimentamos e as alegrias que o mundo ou experiências ou eventos podem nos proporcionar. A verdadeira alegria é o tema da nossa mensagem, e o nosso texto bíblico está lá no Evangelho de João. João capítulo 15. Aqui nós temos as últimas palavras de Jesus. Eu tenho um especial apreço por esses últimos capítulos do Evangelho de João, exatamente porque trata-se do chamado discurso de despedida. Por isso, muito intensa as palavras, muito intenso o ensino que Jesus traz, especialmente a partir do capítulo 13. Capítulo 13, nós temos o registro da última ceia. Também a Bíblia, no Evangelho de João, vai falar sobre aquele ato de Jesus, sublime, poderoso, confrontador, de lavar os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade, ensinando sobre serviço, ensinando sobre amor. No capítulo 14, ele vai, mais uma vez, falar sobre a vinda do Espírito Santo, uma vez que ele estava voltando, cumprindo a sua missão, e seria elevado aos céus. Ele começa a se despedir e diz: eu não deixarei vocês sozinhos, enviarei o Espírito Santo, e nós temos essa promessa já no capítulo 14. Então, é uma parte do Evangelho de João muito intensa, muito profunda, na relação de Jesus com os discípulos, especialmente. Essas palavras, nesses capítulos 13, 14, 15, 16, 17, são dirigidas aos discípulos, não ao público em geral, mas aos discípulos de Jesus, a igreja do Senhor, aqueles que caminharam com Ele, aqueles que conviveram com Ele, aqueles que dele aprenderam princípios, valores do reino de Deus. E aqui ele está reforçando,
sobre esses princípios, sobre esses valores. E no capítulo 15, pontualmente, nós temos Jesus trazendo uma ilustração, uma metáfora. Ele se apresenta como a videira, e nos apresenta a nós que somos discípulos como os ramos, conectados, enxertados nessa videira. É uma imagem que Jesus traz para nós, é uma ideia que Jesus nos dá, e fala dos frutos, como ramos que somos nós em Cristo, somos chamados a frutificar. Essa é a estrutura, essa é a ideia do capítulo 15, e ainda nesse contexto ele fala sobre uma alegria plena, uma alegria completa, uma alegria verdadeira. Vamos ao texto. Estamos ao vivo? Sim ou não? Cumprimento todos os irmãos, irmãs que estão ao vivo e também aqueles que acessam posteriormente o nosso canal no YouTube, Cidade Viva Campina Grande. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, seja essa mensagem edificante para você, para a sua família, que Deus fale ao seu coração. E sempre o convite para que você também e sua família estejam conosco, presencialmente, todos os domingos aqui às 10 horas e também 18 horas, nesse horário. E quartas-feiras, culto de oração, às 7h30 da noite, 19h30, à exceção da próxima quarta-feira, não teremos o culto de oração, mas eu quero também convidá-los, aqueles que estão online conosco, aqueles que estão acessando o nosso canal, para sexta-feira, dia 7 de março, estarmos juntos na vigília de oração. Deus seja contigo. João 15, 1 a 17, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Mais uma vez, lembrando o nosso tema, a verdadeira alegria. Como experimentarmos uma verdadeira alegria? Primeiro ponto, anote. Essa reflexão, como experimentarmos de uma verdadeira
alegria. Primeiro ponto, permanecendo conectado ao Senhor. Permanecendo conectado ao Senhor. Jesus usa a palavra permanecer de maneira repetida, ele reforça sobre essa necessidade de permanência. Permaneçam em mim, verso 4, e eu permanecerei em vocês. Verso 5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. E ele segue, falando sobre essa necessidade, e enfatizando e repetindo, reforçando sobre a necessidade de uma permanência, trazendo essa ilustração da videira ou da vide. E se apresenta no verso 1 do capítulo 15 como uma videira verdadeira. Ora, como a gente falou sobre a alegria verdadeira, trazendo um entendimento de que há talvez falsas alegrias ou alegrias passageiras, efêmeras, transitórias, que se opõem a uma alegria completa proposta pelo Senhor, haveria uma videira falsa? Não propriamente. Israel era conhecida como a videira. Se não vejamos o que diz os textos lá no Antigo Testamento, Oséias capítulo 10, verso 1, Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía, quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. Jeremias 2, 21, eu a plantei como uma videira seleta, o Senhor falando sobre Israel, de semente absolutamente pura, como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Salmos 80, 16, tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Portanto, é nesse sentido que Jesus apresenta-se como a vide verdadeira, ou como a videira verdadeira. Não que Israel fosse uma falsa videira, era a videira, era a nação, era o povo que assim Deus levantou para preparar o caminho para o Senhor. Como um sinal, como a nação que sinalizava sobre a vinda do Messias. Israel, enquanto videira, era precursora da verdadeira videira que haveria de vir e chegar como veio, que é Jesus. E nesse sentido ele se apresenta, eu sou a videira verdadeira. Aqui também, queridos, há que se considerar, nesse ponto 1 ainda, sobre essa conexão que nós estamos aqui tratando, ponto 1, como experimentarmos de uma verdadeira alegria, permanecendo conectado ao Senhor. Aqui também há que se fazer uma reflexão, precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa religiosidade. Essa palavra é para Israel, é para os judeus, é para os religiosos. Essa permanência que Jesus fala e enfatiza em todo o capítulo 15, nos fala muito mais sobre relacionamento do que sobre liturgias, ritos ou sobre tradições. Sabe, nós vivemos em um país tradicionalmente cristão. 200 e sei lá quantos milhões de brasileiros, desses cerca de 90%, cerca de 100 milhões de pessoas se dizem cristãos. E estão nos carnavais, nas festas, estão vivendo totalmente alheios à palavra de Deus. Estão totalmente distantes do Senhor em um cristianismo nominal ou em um nominalismo cristão, o que nós também chamamos de ateísmo prático. Há um conhecimento, talvez até se integre uma igreja, talvez até boa parte desses, fazem parte da membresia de uma igreja, mas não vivem essa palavra. Em outras palavras, não tem relacionamento com o Senhor. E quando Jesus fala nessa ilustração sobre a necessidade de permanência, ele está falando sobre relacionamento. Os ramos que são alimentados e sustentados pela vide, pela videira, recebendo
a seiva, né? Lembra da aula de biologia? A seiva bruta, que vem pelo xilema, não é? A seiva elaborada que vai pelo floema. Jesus é a fonte de vida para nós. Ele fala, se não estivermos conectados nele, se não houver essa conexão, nada nós fazemos. Sem mim, nada vocês poderão fazer. Então há aqui esse aspecto relacional. Para experimentarmos uma alegria verdadeira, nós precisamos permanecer, e essa é a palavra. Permanecer diante das circunstâncias da vida, sabe, diante das nossas alterações, né, de humor. Nós somos inconstantes pela nossa própria humanidade, porque somos limitados, porque somos falíveis, porque somos fracos, porque temos as nossas também variações, né, na vida, de circunstâncias que mudam. Por vezes nos faltam essa consistência, ou essa permanência, e é isso que Jesus está nos chamando, a sermos consistentes, permanentes, a permanecermos conectados com Ele. Se somos os ramos, nós dependemos da vide, nós dependemos de Jesus. Se somos discípulos, nós precisamos permanecer conectados. Amém, queridos? Essa é a instrução do Senhor para nós, nesse aspecto relacional, que vai muito além do aspecto religioso. Sabe, nós precisamos olhar o aspecto religioso como um fenômeno cultural. E assim é no nosso país, né? Talvez o maior país cristão do mundo, excetuando o Vaticano, que é um estado soberano, mas um bairro de Roma. Proporcionalmente é o maior país cristão. Mas excetuando o Vaticano, nós somos o maior país cristão do mundo. Em diversas expressões, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, enfim, com essa miscelânea de denominações ou conceituações, o que torna para nós o que é ser evangélico, né? É esse país que nós vivemos, é nesse país que nós vivemos, que não é oficialmente um país cristão ou católico, ou cristão de alguma maneira, mas que tem a sua identidade cultural, a sua experiência, a sua tradição arraigada, pautada no cristianismo, pela própria colonização. Isso não há como negar. O que importa é entendermos as nossas atividades, os nossos ritos, a nossa liturgia, sabe, a nossa experiência com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Vez por outra eu falo sobre esse aspecto, trazendo essa reflexão acerca da religiosidade. E muitas vezes nós dizemos, eu nasci na igreja, né? Eu sempre confronto essa expressão, essa ideia, me dá arrepio. Quando falo com alguém e pergunto a alguém sobre a sua experiência com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor, e essa pessoa diz, eu nasci na igreja. Ô irmão, ô irmã, tu nasceste no inferno. Amém, igreja? Quem aqui nasceu no inferno? Os visitantes podem ficar de braço baixo. A irmã levantou. Diz a palavra, né, irmão? Diz a palavra. Nascemos no pecado e pelo pecado condenados ao inferno. É o que diz a palavra. Mas as tradições nos falam sobre coisas diferentes e moldam as nossas opiniões, não a nossa teologia, porque a teologia ela deve ser sempre instruída e pautada na palavra. São opiniões, são tradições, é cultura. E aí nós nos achamos bons, né? Pelos nossos feitos, pelas nossas realizações, nos achamos bonzinhos. Ora, eu, condenado, uma criança deste tamanho, hein, Daniela? Condenada, pecadora. Não, essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso entendimento, mas diz a palavra que nós nascemos condenados ao inferno pelo pecado que há em nós. Ninguém nasce na igreja, do ponto de vista da igreja enquanto corpo de Cristo, da igreja enquanto esse corpo místico, da reunião e união de todos os santos que foram alcançados pela graça e pelo favor de Cristo na cruz do Calvário. Eu não falo da igreja enquanto instituição. Nós podemos sim crescer, nascer, desenvolver as nossas aptidões, atividades na igreja, ter os nossos ritos, liturgias, a nossa agenda, o nosso serviço, as nossas relações interpessoais na igreja, mas eu falo de outro aspecto fundamental para sermos efetivamente a igreja, que é a nossa relação com Cristo Jesus, do qual nós somos membros do corpo de Cristo, que é a
cabeça desse corpo chamado igreja. Portanto, é muito mais um aspecto relacional. Se nós trouxermos e refletirmos sobre o sentido e significado da palavra religião, para além desse fenômeno cultural, religião fala sobre reconexão, reconciliação, religare, e é Cristo, apenas Cristo. Ele afirmou assim, por cristãos que nós somos. No capítulo anterior, capítulo 14, nós temos essa afirmação: eu sou o caminho, não há outro. Cristo não disse eu sou um, ele disse eu sou o caminho. Portanto, não há outro caminho, eu sou a verdade, não há outras verdades. Eu sou a vida, não há como experimentarmos vida plena senão no Senhor. E Cristo por si exclui toda e qualquer opção ou possibilidade de se achegar a Deus. Ele é a religião, e por ser aquele que estabeleceu essa reconexão, religar a reconexão, precisamos permanecer conectados, buscando a sua presença, nos dedicando às disciplinas espirituais. Estamos iniciando um período que é propício para isso, para estarmos e permanecermos conectados, em dependência total do Senhor, resgatando e fortalecendo a nossa identidade em Cristo Jesus. Portanto, para experimentarmos, de uma verdadeira alegria, o primeiro requisito, o primeiro aspecto, o primeiro pressuposto que esse texto nos traz é permanecer conectados ao Senhor. Amém, igreja? Segundo aspecto, anote: como experimentarmos de uma verdadeira alegria, crescendo no conhecimento da palavra e em obediência ao Senhor. Crescendo no conhecimento da palavra e em obediência ao Senhor. Olha o que Jesus diz, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, conexão, já falamos no ponto 1, e as minhas palavras, ele está falando das Escrituras, das suas instruções, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Ora, será que há motivo, será que há alegria maior de nós pedirmos algo a Deus e sermos por Ele atendidos? Por Ele abençoados? Que alegria, que gozo, que júbilo, que satisfação! É isso que o Senhor nos propõe. Portanto, além de permanecer conectados, nós precisamos também crescer no conhecimento da palavra, porque é impossível obedecermos aquilo que não conhecemos. A obediência pressupõe o conhecimento. Eu preciso aprender de Deus. Eu preciso aprender sobre a vontade de Deus. E é a Bíblia que nos fala, é a Bíblia que me fala, é a Bíblia que me ensina sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre o seu caráter, sobre os seus propósitos. Portanto, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra para também crescermos em obediência ao Senhor. E esse crescimento em obediência precisa ser algo constante também, algo gradual, é um crescimento. Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Quem se alimenta de leite, Hebreus 5, 13 e 14, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Há uma necessidade, amados irmãos, de nós nos dedicarmos ao estudo sistemático dessa palavra. E não apenas uma leitura intelectual, mas uma leitura devocional, reflexiva, uma leitura orante, como a gente diz, é ler e orar, é ler e colocar diante do Senhor a sua vida, as suas lutas, os seus planos, os seus sonhos, os seus dilemas. Precisamos crescer no conhecimento da palavra, precisamos nos dedicar dia após dia. Essa foi a instrução para Josué. Quando ali o Senhor posiciona Josué como substituto de Moisés, isso está lá no livro de Josué, capítulo 1. Não deixe de meditar nas palavras deste livro de dia e de noite, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
E assim nós sabemos da história, como Josué conquistou junto a todo o povo de Israel, mas como ele liderou todo o povo a conquistar a terra prometida, a tomar posse daquela terra que estava habitada. Era preciso um conflito, um enfrentamento, e ele diz: ninguém prevalecerá a você, eu estarei com vocês. Haveria lutas, desafios, enfrentamentos, guerras, mas foi a palavra que alimentou, que fortaleceu Josué e o povo de Deus. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Nós repetimos muito o versículo 9, seja forte e corajoso, apenas seja muito forte e corajoso, mas antes vem a palavra. Força e coragem tem que ter direção. Força e coragem desorientados não valem de nada, nos fazem ficar circulando, andando e perambulando. É preciso direcionamento, é preciso senso de propósito. E é o Senhor que nos dá, pelo conhecimento da palavra, e que nos leva à obediência, mas não a obediência cega. Olha o que ele diz nesse aspecto também. Já não os chamo, eu estou lá no verso 15, servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Não é uma obediência cega, apática, mas é uma obediência intencional. Não é algo obrigatório ou impositivo, não é um fardo para nós, mas princípios que a palavra nos traz de vida e vida plena, de vida produtiva, de uma vida relevante, de uma alegria no Senhor. O servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Jesus enfatiza o aspecto relacional. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E é esse conhecimento que nós precisamos ter. Em outro trecho, nós vamos ler Jesus dizendo: o meu povo perece, sofre, padece, por falta de alimento, né? Sim ou não? Sim, alimento espiritual, que é a palavra, peguei vocês, né? Por falta de conhecimento. É o maná que vem dos céus, a palavra de Deus que nos alimenta, que nos revigora, que nos dá entendimento sobre a vontade de Deus. A gente usa muito a expressão que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra fala sobre uma experiência, né? Não se deixem amoldar, não se deixem conformar pelo padrão deste mundo, antes transformai-vos pela renovação da sua mente, a metanoia, para que sejam capazes de comprovar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ele fala sobre a vontade boa, agradável e perfeita, que pressupõe essa transformação, essa metanoia, isso no nível mental, intelectual, transformação da mente. Não são apenas sentimentos ou emoções, é transformação, é uma reprogramação do HD, é um novo sistema operacional, agora colocado em nossa mente, em nossa vida pelo Senhor, com novos princípios, com novos comandos, que nos levam a viver de maneira diferente, nessa transformação, nessa metanoia. Assim, como consequência, resultado e efeito, nós teremos essa experiência maravilhosa da vontade, comprovar, e não só comprovar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, uma alegria real, uma alegria verdadeira. E é o que Jesus diz, e mais uma vez eu repito esse versículo, quando ele fala dessa alegria: tenho-lhes dito estas palavras. Que palavras? Estas palavras, estes ensinos, que o Evangelho nos traz, que a Bíblia nos traz, que as cartas de Paulo nos trazem, que o Antigo Testamento, os profetas nos trazem, os livros de sabedoria também nos trazem, estas palavras reafirmadas por Jesus, confirmadas por Jesus. Como disse o autor de Hebreus, há muito Deus falou de muitas maneiras por meio dos profetas, agora falou por meio do Filho. Ele é a expressão exata do ser de Deus. É Deus falando conosco em Cristo Jesus. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe, nós precisamos ter esse estudo e nos dedicar e não negligenciar. Mais uma vez estamos iniciando, ou vamos iniciar, um período em que precisamos, queridos, precisamos ter esse compromisso em ler a palavra, aprender da palavra. Temos a oportunidade também na escola bíblica, mas eu não quero aqui restringir o conhecimento a uma sala de aula. É uma ferramenta, tem seu alcance, tem sua relevância, mas é o nosso compromisso pessoal, a cada dia. Como passarmos um dia sequer sem orar,
Como, enquanto cristãos que dependem do Senhor, que buscam o Senhor em relacionamento, que buscam a presença do Senhor, nós podemos passar um dia sequer sem ler a Bíblia, mas passamos, mas negligenciamos, mas falhamos, e aí nos encontramos fracos, suscetíveis a toda sorte de influências, e buscando alegrias, experiências e prazeres que são efêmeros e transitórios, e não experimentando dessa alegria completa, e não alegrando o Senhor com a nossa alegria, porque a nossa alegria é a alegria do Senhor em nós e por nós, amém, queridos? Portanto, segundo ponto, qual é? Não, tá péssimo, vamos de novo, do começo, como experimentarmos de uma verdadeira alegria, primeiro ponto, qual é? Isso, segundo, bênção, com alegria, amém, queridos? Em alegria. Estamos falando sobre alegria, alegre-se. Não pode ser apenas uma teoria. Não pode ser uma abstração, tem que ser uma experiência real para nós. Tem que ser algo por nós vivido. Tem que ser algo autêntico, que também contagie, que também transborde de nós. E eu já parto para a conclusão. Ponto 3, anote, como experimentarmos de uma verdadeira alegria. Ponto 3, crescendo ou compartilhando, crescendo já foi, né? Não já foi? Eu estou só testando vocês, para ver se vocês estão ligados. Eu não sei se você percebeu, o ponto 1 é conectar, o ponto 2 é crescer, e o ponto 3 é compartilhar. Não sei se você percebeu isso. Ponto 1, permanecendo conectado ao Senhor. Ponto 2, crescendo no conhecimento da palavra e em obediência, pelo conhecimento e em obediência ao Senhor. Ponto 3, compartilhando o fruto do amor de Deus. Só compartilha quem cresce, só cresce quem está conectado. Essa é a estratégia da nossa igreja. Uma estratégia de discipulado. Conectar, crescer e compartilhar. E veja, eu não estou absolutamente aqui forçando o texto para justificar a nossa estratégia. Não, essa estratégia vem da Bíblia. É pautada pela palavra. É o que o Senhor nos ensina, é o que o Senhor nos instrui. A conexão que antes, primeiramente, se dá com o Senhor. No Senhor. É o que o texto nos fala. Nós somos ramos, Ele é a videira. E Jesus nos chama a permanecermos conectados. A palavra permanecer é repetida, é enfatizada aqui. Jesus nos chama também a crescer. Nós lemos aqui um texto paralelo que nos fala sobre essa maturidade que vem do conhecimento, em Hebreus. Deixar de tomar um alimento fácil, sabe, o leitinho ali, a ideia é da criança que quer o leite pronto, fácil. Não, alimento sólido, que traga sustância, né, que a gente chama, né? Existe essa palavra, sustância? Não, a gente chama, aí tem, né? Se a gente diz que tem, então tem, né? É substância, né? É consistência, a gente chama sustância. Tem lá em Portugal, Antônio? Não. Sabe, vigor. Hã? Substância. A gente tira o B, fica sustância. Vai ficar mais fácil. Doutora Isabela, existe substância? Existe. É um neologismo, é? É. Você tem um luxo, tem uma doutora em letras que a gente já consulta, né? Ela disse que tem, então a partir de agora está fato, né? Compartilhando, é o terceiro ponto, o fruto do amor de Deus. É o que o texto fala, não sei se você percebeu, também em todo o capítulo, Jesus fala sobre fruto. Nessa imagem da videira, dos ramos, o fruto é o resultado. Eu vou aqui falar algo para você, querido, guarde isso no seu coração. Sabe, o que você fará em termos de evangelismo, testemunho, é natural, não é um esforço para nós evangelizarmos, falarmos de Jesus, é natural se estamos conectados, se estamos crescendo. Observe uma árvore que é alimentada, uma árvore saudável, naturalmente frutificará. Não é algo forçoso,
Não é algo artificial, não é um peso, não é um fardo. Esse fruto do amor que aqui eu estou colocando, como fruto do amor, o ponto 3, compartilhar o fruto do amor, é o resultado do agir de Deus em nós por amor. Se nós fomos alcançados por amor, se somos nós moldados e santificados no amor do Senhor, o resultado é propagarmos esse amor, é compartilharmos desse amor, o fruto desse amor, que do Senhor nós recebemos e pelo Senhor nós entregamos, nós comunicamos. E, mais uma vez, isso é resultado, é efeito e não causa. O fruto é a evidência da salvação e não razão de salvação. Mas a evidência de que nós somos salvos e por salvos nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E assim, estando em Cristo, permanecendo em Cristo, nós crescemos nessa lei natural, né, que traz ali a ideia da árvore, mas crescemos também no Senhor e pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, nós geramos fruto, e é isso que Jesus aqui enfatiza. Inclusive fala sobre aquele que não dá fruto, é lançado fora, e o que dá é poldado, é disciplinado, é exortado, é ajustado, é provado, é fortalecido para dar ainda mais fruto. Assim, é o cuidado com a vide, né? Para quem planta uma videira, a necessidade da poda constante, para que essa videira produza ainda mais e melhores frutos. Assim é o tratar de Deus conosco. E ele fala o tempo todo sobre fruto. O tempo todo, ele mais uma vez, verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Muito fruto. E mais uma vez ele diz, verso 8, meu Pai é glorificado. Olha esse verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Sabe, nós temos a palavra nos falando sobre esse fruto, mais uma vez, como resultado, como resposta, como evidência, como efeito, como tratar de Deus em nós, como testemunho de que somos autênticos cristãos. Quando nós falamos de alegria, queridos, essa alegria deve ser também algo natural, próprio da nossa identidade em Cristo. Por que será que as pessoas não estão aqui, estão acolá? Porque talvez nós que aqui estamos nos achemos melhores do que os que não estão aqui conosco. Talvez olhemos para as pessoas que estão nas ruas, atrás do trio elétrico, né? Que só não vai julgando, apontando o dedo. E essas pessoas chegam aqui eventualmente e veem, às vezes, um lugar apático, e percebem a nossa apatia. Será que não será? Será que não será? Ficou feio. Será que não seria mais interessante, mais atrativo aquele trio elétrico, com aquela banda, com aquele som, com aquela festa, e as pessoas, ao menos aparentemente, demonstrando alguma alegria? Eu digo para vocês, sim, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Aqueles que estão espiritualmente mortos não discernem sobre o que é a presença de Deus. Eles veem o que os seus olhos podem mostrar. E o que estão vendo em nós? Será que veem em nós uma alegria verdadeira? Quando louvamos, quando cantamos ao Senhor, quando nos reunimos aqui enquanto igreja, será que há em nós uma alegria contagiante, que as pessoas queiram experimentar dessa alegria? Ou estamos apenas apáticos da presença de Deus cumprindo uma agenda religiosa? É uma questão que nós precisamos refletir. Porque compartilhar o fruto do amor também diz respeito a essa alegria que transborda de nós. Não algo artificial ou forçoso, mas uma experiência natural de quem está em Cristo, e no Senhor se alegra, e no Senhor permanece com essa alegria. Como ele diz, eu tenho dito estas palavras, para que a minha alegria, ora, a alegria de Deus, não deveria haver nada que desejássemos mais do que a alegria do próprio Senhor. A minha alegria esteja em vocês. E veja, Jesus estava aqui, prestes a ser crucificado. Essa conversa acontece na quinta-feira, antecede um momento de sofrimento profundo, em que Jesus ali no Getsemane transpirou sangue, sabendo que seria morto, sabendo que haveria de ser entregue pelos pecadores. E fala de uma alegria, e fala de uma experiência sobrenatural vivida por ele. Ele traz para si, ele não apenas fala de algo teórico, ele não apenas traz uma filosofia, uma ideologia, uma
retórica, palavras retóricas sobre alegria, não, ele diz a minha alegria. Ele fala do meu amor, como meu Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ele fala sobre a sua obediência, a sua experiência, a sua realidade, a sua vivência, o que ele passou, o que ele experimentou em forma humana, sendo Deus. Falamos sobre isso quarta-feira passada. Apesar de ser Deus com toda a autoridade e soberania, não considerou que o ser igual a Deus o impedisse de vir agir em missão, esvaziou-se. A quinose, o esvaziamento da sua majestade, da sua posição, da sua autoridade, tornando-se servo, entregando-se à morte de cruz, diz a palavra, humilhando-se a si mesmo. Ninguém precisou humilhar Jesus, ele se entregou, por amor. E fala aqui de uma alegria também nisso, claro que ali no momento circunstancial de sofrimento. Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, senão a tua vontade. Uma alegria que aponta para algo muito maior do que uma experiência transitória de um sofrimento intenso e real, mas apontava para a missão, apontava para o resgate, para a reconciliação, apontava para o que ele fez, a sua obra em nosso favor. É nessa alegria que nós exultamos, é por essa alegria que somos sustentados, é essa alegria completa em Cristo Jesus que também nós provamos. Não alegrias efêmeras ou transitórias, não alegrias passageiras. E nesse momento ele fala de uma alegria completa, a minha alegria. E não era algo que ele experimentaria, ou que ele tenha experimentado, era algo que ele estava experimentando, a despeito das circunstâncias. Sabe, você agora entendeu com quem Paulo aprendeu sobre alegria? Não é sobre Paulo, é sobre Cristo. Estando ali, nós falamos sobre isso, trouxemos a reflexão em Filipenses, a carta da alegria. Alegre-se, alegre-se sempre. Novamente vos direi, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo estava condenado, escreve aos Filipenses em momentos que antecedem também a sua morte, mas ele aprende com o Senhor, e no Senhor vivencia, experimenta de uma verdadeira alegria, a despeito das circunstâncias, apesar de estar preso, injustamente preso, apesar de estar condenado à morte como morto foi. Portanto, o ponto 3 nos fala sobre esse compartilhar, como um processo natural, como resultado do crescer, como resultado do conectar, como resultado de permanecermos no Senhor, compartilhar o fruto do amor, e esse fruto diz respeito a essa mudança de vida, a essa transformação de vida. Sabe, ontem eu refletia com minha esposa sobre os testemunhos na igreja, sobre como nos alegramos em conhecermos alguns dos irmãos, algumas das experiências, dos testemunhos de pessoas que têm as suas experiências, as suas vivências, as suas histórias com o Senhor, e como é poderoso o testemunho de alguém que viveu algo, que, enfim, vivia de uma certa maneira e agora está no Senhor e fala sobre isso, como isso é poderoso. Qual é a nossa história? Qual é a sua história? Eu vou para a igreja todos os dias, ou todos os domingos, o que mais? Eu nasci na igreja, né? Isso não conduz ninguém a Cristo, meu irmão. Isso só lhe coloca numa posição de soberba espiritual, de superioridade que você não tem. A nossa missão é conduzir, Igreja Cidade Viva, conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, para que vivam com dignidade e sejam frutíferas no mundo. Qual é a sua história? Como você tem se alegrado e comunicado verdadeiramente dessa alegria? Qual é o seu testemunho? Como Deus te resgatou, o que Deus fez por você? É isso. Esse é o fruto de uma vida transformada, de uma vida moldada, de uma vida santificada, de uma vida a serviço do reino, de uma vida que adora constantemente ao Senhor, que tem como estilo de vida a adoração a Deus, de uma vida que busca ao Senhor. Qual é a sua história? Porque viver na igreja, estar na igreja, não lhe trará uma alegria verdadeira. Eu não estou falando apenas de testemunho ou de comunicar o Evangelho a outras pessoas. Não lhe fará provar dessa alegria verdadeira se não estiver você e eu, se não estivermos nós conectados ao Senhor, crescendo no conhecimento e obediência à palavra de Deus e compartilhando do fruto desse amor que nos alcançou, que nos molda, que nos sustenta.
do fruto desse amor que é por nós propagado. Não há outra maneira. Conectar, crescer e compartilhar é a estratégia da nossa igreja. A estratégia que nós temos para promover na nossa comunidade o discipulado. E veja, são 3 princípios, 3 fundamentos. Não basta, quero aqui falar, não basta estar em conexão, não basta estar inscrito na escola bíblica, não basta estar servindo em um ministério, não é só isso. Isso tudo inclui, faz parte, mas é apenas parte. É apenas parte de algo tão maior, em que eu sirvo não apenas pelo ministério que eu estou integrado, ou no ministério que eu estou integrado, envolvido, eu sirvo as pessoas, eu sirvo a família, eu sirvo a minha esposa, eu sirvo aos meus filhos, aos meus amigos, a todos, indistintamente, sem fazer acepção de pessoas, propagando, compartilhando o fruto do amor na prática, e não apenas em retórica, com palavras bonitas, com textos decorados, versículos falados. As pessoas estão cansadas, eu não sei você, às vezes eu canso só de abrir os grupos de WhatsApp da igreja. Tem grupo que às 7 horas da manhã já tem 20 mensagens, texto bíblico. Deixa eu dizer para você, meu irmão, eu tenho uma Bíblia, viu? Não se ofenda não. Faça algo mais intencional. Compartilhe um versículo, mas faça uma reflexão, faça uma oração, seja intencional, seja efetivo, propague, compartilhe o fruto do amor do Senhor na sua vida. Aí haverá poder, aí haverá verdade. De quem te conhece, conhece a sua história, mas rapaz, fulano, olha como fulano está a bênção. Paremos de reproduzir textos e textos e textos. Eu tenho Bíblia, eu não faço isso não. E pegar, Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu pedir a você, meu irmão, estou falando com todo amor, como pastor dessa igreja, deixe de fazer isso. Isso cansa, só faz encher grupo, em nada edifica. Eu quero aqui dizer a vocês, seja intencional, coloque um áudio. Meus irmãos, eu estou aqui acordando de manhã e quero orar por vocês, eu quero abençoar suas vidas, Deus abençoe, seja, sei lá, coloque-se diante do Senhor, com a sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Deus nos usa de maneira pessoal, especial, individual. Deixe de botar coisa que todo mundo já sabe. É nesse sentido que a Bíblia diz, a letra mata em mim a disposição de estar entrando em grupo de WhatsApp e estar sendo cheio de versículos sem testemunho. Eu tenho Bíblia, mais de uma inclusive. Como creio, todos nós temos a Bíblia e aplicativos. Deixe de compartilhar versículos. Compartilhe verdade, a sua verdade, o seu testemunho. Compartilhe o fruto do amor de Deus na sua vida. Aí haverá poder. Aí sim, vidas serão edificadas. Aí sim, você alcançará o propósito da missão. Você estará sim testemunhando. Deixe de usar Ctrl+C, Ctrl+V. Nós não vamos censurar, não. Você tem liberdade para fazê-lo, mas é uma orientação pastoral. Se você assim não fizer, você não está seguindo a orientação do seu pastor, se é que você me considera como um pastor sobre a sua vida. Mas repito, você tem liberdade para fazer o que quer que seja, desde que não infrinja, não fira os nossos princípios. Mas queridos, nós precisamos ser autênticos, verdadeiros, reais, para pessoas que são reais. Vivemos em um mundo virtual, de Ctrl+C, Ctrl+V, de imagens e aparências. Não falamos de verdade, senão daquilo que agrada ao outro. E entramos nesse automatismo, sem sermos intencionais, nessa superficialidade relacional. Deus nos chama a relacionamento autênticos e verdadeiros, não apenas com Ele, mas uns com os outros. Ele termina dizendo, este é o meu mandamento, esqueça todos os outros. Não que esqueçamos. Aqui é apenas para dar ênfase, é apenas para chamar a atenção. Cristo conclui aqui o texto, ao menos o que nós lemos, dizendo, este é o meu mandamento. Ora, não tem um bocado? Tem. Mas o próprio Senhor vai dizer que neste mandamento, toda a lei, todos os profetas são firmados. Amem-se uns aos outros. Antes ele diz, permaneçam no meu amor. E aqui ele diz, amem-se uns aos outros, com intencionalidade, com verdade, com entrega, abrindo, compartilhando da sua vida, da sua história, das suas lutas, dos seus problemas, das suas alegrias no Senhor, das suas experiências no Senhor.
das suas falhas, limitações, porque você estará sim num grupo ou numa reunião com pessoas que são igualmente falhas e pecadoras como você é. Por que não apresentamos isso? Por que nos escondemos em nossas máscaras e fantasias, nos enganando, nos iludindo e contando a maior mentira que alguém pode contar, que é para si mesmo? Com uma aparente alegria, estando triste. Só o Senhor conhece a nossa tristeza, a nossa apatia. Ao colocarmos a cabeça no travesseiro, as nossas insônias, as nossas inquietações, sabe, os nossos problemas que não têm solução, senão no Senhor. Ninguém vai resolver, senão o Senhor contigo, ou você com o Senhor, entregando a Ele a sua vida, confiando nele todas as coisas, conectando-se a Ele, permanecendo nele conectado, para que também possa se conectar aos outros, amando a Ele acima de todas as coisas, para que também você possa amar os outros. Ninguém poderá amar ninguém, fazer nada por ninguém, se não vier do Senhor. Está escrito: sem mim nada vocês poderão fazer. Não nos enganemos, queridos. Quebremos com toda a nossa religiosidade vazia, com os nossos ritos e liturgias vazios de significado e sentido, para que estejamos aqui e saiamos daqui cheios e não cumprindo uma agenda, talvez mais cansados do que chegamos. Esse é um grande sintoma, é um grande sinal de aferição. E eu concluo, a banda já pode vir. Se saímos daqui transbordando, se essa palavra que foi pregada chegou ao nosso coração para além dos nossos ouvidos, se estamos saindo daqui cheios e renovados, é uma grande maneira, uma maneira maravilhosa de aferirmos quem somos no Senhor e como estamos de fato permanecendo em conexão, ou permanecendo conectados com o Senhor, ou se estamos apenas cumprindo os nossos ritos, as nossas liturgias, a nossa religiosidade, a nossa agenda religiosa. Se saímos daqui cansados, apáticos, doidos para que o culto termine, é preciso nós refletirmos sobre a nossa relação com o Senhor. Não tem a ver com o pastor, e talvez tenha, mas se não te agrada estar aqui pelo pastor, procure outra igreja. Tem tantas. Se não te agrada estar aqui por conta do clima, do local, procure outra igreja, outra comunidade de fé em que você possa experimentar e provar da bênção da presença. Procure outra igreja, tem tantas. Nós não somos a melhor igreja. Eu costumo dizer às pessoas nas salas, nos encontros, nos cursos, que essa é a melhor igreja para mim, não a melhor igreja do que outra igreja. Eu estou nessa igreja há 20 anos, e posso dizer e posso afirmar que essa é a melhor igreja para mim, é aqui, na Cidade Viva, que desde 2004, eu, minha esposa e minha família experimentamos dessa conexão autêntica com o Senhor. Foi aqui que eu aprendi do Senhor a crescer e continuar crescendo como discípulo. Jesus, eu quero fechar mesmo com essa palavra do Senhor, quando Ele nos fala sobre sermos discípulos, para além de cristãos ou religiosos, sermos discípulos, que é isso que nos identifica. Quando Ele fala sobre os frutos que glorificarão ao Pai, meu Pai, verso 8, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, Ele diz, e serão meus discípulos. O que caracteriza, portanto, um discípulo autêntico de Jesus é o fruto, é o resultado de uma vida transformada por Jesus. E nisso experimentaremos de uma verdadeira alegria. Todo o resto é, talvez, a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa religiosidade vazia de sentido. Aí nós saímos do culto mais cansados do que chegamos. Dois para ir embora. Dois para, sabe, ter outras experiências, né? Não deve ser assim. Sejamos sinceros, sejamos comprometidos conosco mesmo, sabe, não podemos estar aqui perdendo tempo, não podemos estar aqui apenas por estar. Nós precisamos estar aqui buscando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Nós precisamos estar aqui e acolá, sempre buscando a presença do Senhor. Coram Deo é uma expressão em latim que fala que estamos diante da face de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo estamos diante de Deus, que é onipresente. Aqui, amanhã, estaremos diante de Deus, na presença do Senhor. A nossa relação com Deus não pode se restringir a um domingo, a um culto, a 2 horas, as nossas atividades ministeriais, senão
a um relacionamento. Essa alegria se dá muito mais pelo relacionamento do que pela religiosidade, do que pela cultura que nós temos e carregamos, influenciados pela família, pelas pessoas, pelas nossas experiências. Não, é relacionamento. É relacionamento que nos conecta, é o relacionamento que nos faz crescer, é o relacionamento também que nos conduz a frutificar. A questão para nós é como temos entendido estas coisas, como temos provado destas coisas, como temos experimentado de uma verdadeira alegria que transborda de nós, que contagia pessoas à nossa volta, que fará com que pessoas queiram provar dessa alegria. Você pode repetir versículos, você pode convidar a vida inteira, talvez as pessoas não queiram estar aqui, e talvez vindo aqui sejam constrangidas por uma apatia, por nossa apatia, na adoração, no louvor, um lugar sem graça, literalmente, do ponto de vista bíblico, sem a graça de Cristo, que deve estar em nós, e deve ser compartilhada por nós, em alegria, numa alegria real, numa alegria verdadeira, transbordante, que as pessoas vão querer. Eu quero essa alegria, eu quero viver isso aí, e que não está pautada por circunstâncias, por coisas, por bens, por recursos, por dinheiro, por experiências que o mundo possa nos dar, senão por um relacionamento com Cristo Jesus, que nos resgatou, que nos amou e nos ama e continua a nos sustentar em graça e amor, que nos faz crescer na compreensão da sua palavra, dos seus propósitos, na compreensão do que Ele quer, do que Ele tem para nós, e assim nós compartilhamos. Conectar, crescer e compartilhar. Não esqueça, esses princípios não são apenas palavras, são princípios, para que nós sejamos integrados de fato ao corpo de Cristo, para que experimentemos realmente de uma alegria verdadeira. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, coloque diante do Senhor. Quero dizer e lembrar que a partir da sexta-feira nós teremos uma liturgia diferente em nossa igreja, para que você, quando chegar aqui, não estranhe. Pode diminuir aqui um pouquinho? Tem como diminuir a luz? Isso, assim, tá legal, ótimo. Então, durante toda a quaresma, nós teremos uma voz e um instrumento só, que nos conduzirá como base e referência para que nós estejamos aqui durante todos os 40 dias, durante todo o período de quaresma, louvando e adorando ao Senhor. A adoração também é uma disciplina espiritual, e nós vamos ter a oportunidade, nesse tempo de quaresma, de entendermos mais um pouco sobre adoração. Eu vou estar junto com vocês, nós estaremos juntos, louvando e adorando, cantando, entregando e colocando diante do Senhor as nossas vidas. Teremos os nossos queridos irmãos do Ministério CVM, Cidade Viva Music, mas somos nós, é do nosso coração que flui uma adoração verdadeira. Então sexta-feira já teremos essa liturgia, mais simples. Amo a banda, sou músico, não sei se todos sabem, mas eu sou músico há 30 anos, desde pequeno tocando, toquei por 30 anos profissionalmente, pianista, tecladista, mas adoração é algo que transcende a técnica. Como músico eu me alegro e me comovo, sou grato por cada um desses, eu admiro, sabe, um instrumento bem tocado e a técnica musical, mas, mais uma vez eu repito, a adoração transcende a técnica. Nós não podemos ficar aqui como espectadores de um alto-falante, eu falo de mim mesmo, não, nós precisamos estar aqui de maneira intencional, proativa. Nós estamos aqui também, cada um de nós, para cultuar a Deus, e não para assistir uma palestra ou uma apresentação, não uma banda, ainda que nós chamemos essa turma de banda, não se trata de banda. Nós temos aqui ministros que comigo ministram a igreja, esses queridos irmãos que integram o Cidade Viva Music, eles servem a comunidade em adoração. Eles não estão aqui apenas cantando ou tocando, eles servem a cada um de nós em adoração, e é isso que nós vamos refletir durante essa quaresma.
É isso que nós vamos buscar durante essa quaresma, para que também nós os abençoemos, para que também nós, para além do período de 40 dias, também nos juntemos em adoração, em um grande coral lindo e belo para o Senhor, com as nossas vozes, sobretudo com os nossos corações contritos, quebrantados, derramados, entregues, alegres na presença do Senhor, em uma alegria real, contagiante, transbordante das nossas vidas. Então começará sexta-feira e durante toda a quaresma. Entendam, lembrem, não é sobre eles, é sobre nós. Eles estarão conosco, também louvando, também junto a nós, mas apenas um instrumento, como base, para nós cantarmos e termos essa espontaneidade, essa liberdade, essa alegria no Senhor também, enquanto igreja, adorando e louvando. Amém, queridos? Feche os seus olhos, coloque em oração. O que o Senhor falou contigo, o que o Senhor tratou contigo. Santo Deus, obrigado. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por essa alegria real, verdadeira. Te bendizemos, Senhor, por tudo que temos vivido em Ti. Queremos nos conectar e permanecer conectados. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Quebranta o nosso coração, nos dá o compromisso, nos dá a disciplina. Ajuda-nos, Santo Espírito, a crescermos, a buscarmos a Tua palavra, o conhecimento das Escrituras Sagradas, o conhecimento que nos alimenta, o conhecimento que nos confronta, nos exorta, nos dá discernimento, compreensão da Tua vontade, para que assim possamos compartilhar, Senhor, e provarmos dessa alegria verdadeira, compartilhar do fruto do amor, amando de maneira prática, amando por meio do serviço, das obras, das palavras, das atitudes de cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai amado. O nosso desejo é glorificar o Teu nome, com tudo o que temos feito, com as nossas vidas, é glorificar o Teu nome com o fruto do Teu agir em nós, para que sejamos discípulos autênticos, verdadeiros, e possamos nós, com as nossas vidas, também conduzir outros, fazer outros também discípulos de Cristo Jesus. Eis-nos aqui, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos nesse momento, ó Pai, se você puder, meu irmão, minha irmã, se ajoelhe. Queremos colocar diante de Ti também esse período de 40 dias. Orar, Senhor, clamar, interceder. Que seja um período de busca, de compromisso, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, de todas as igrejas que compõem, Senhor, a comunhão, cidade viva de igrejas, não apenas para nós em Campina Grande, mas também em João Pessoa, em Natal, em São Paulo, em Brasília, em Sapé. Ó Deus, age poderosamente. Usa, Senhor, cada ferramenta, cada recurso, as séries, as devocionais, os vídeos, os desafios, as disciplinas, Senhor, que nós nos dedicaremos. Usa, Senhor, tudo isso. Nós oramos, Senhor, nós clamamos a Ti, age em nós, para que sejamos discípulos maduros. Age em nós, Senhor, nos dando o compromisso, a intencionalidade, Senhor, em Te buscar a Tua face, a viver, Senhor, a Tua igreja num novo patamar. Queremos crescer, Senhor, queremos aproveitar, ó Deus, esse tempo de preparação para celebrarmos com grande alegria e júbilo a Páscoa, a passagem da morte para a vida, o resgate, a libertação que Cristo Jesus promoveu em nosso favor, a Páscoa de Cristo Jesus. E para além da Páscoa, para além de uma data, Senhor, que a nossa vida seja de júbilo, alegria, adoração, louvor, exaltação e testemunho do Deus que ama, do Deus que salva, do Deus eterno e todo-poderoso. Eis-nos aqui, Senhor, usa cada dia, ó Pai, e nos faz a cada dia Te buscar, a cada dia, Senhor, sermos por Ti instruídos, fortalecidos, confrontados, a cada dia, Senhor, e por esse período sermos curados dos nossos vícios, das nossas feridas, das nossas mágoas, sermos libertos, Senhor, dos nossos pecados, sermos, Senhor, instruídos quanto aos nossos dilemas, às nossas dúvidas. Ajuda-nos, Senhor. Oramos por nós, oramos por aqueles
que se integrarão nessa jornada, nesse projeto, que não seja um mero período, Senhor, de cumprimento de atividades, mas um período de crescimento e fortalecimento espiritual do Teu povo. Eis-nos aqui, Senhor, clamamos a Ti, sê conosco, nos conduzindo e nos sustentando em nosso jejum, em nossa busca, em nossas lutas. Eis-nos aqui, ó Pai, livra-nos do mal, sobretudo do mal que nós fazemos e temos a capacidade de fazer. Livra-nos, Senhor, de tudo que precisa ser eliminado da nossa vida. Livra-nos, Senhor, e dá-nos a viver como Tu és, santo. Dá-nos a viver em santidade, santos como o Senhor. Como assim buscaremos, Senhor, aprender durante esse período? Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, sobre cada pastor dessa igreja, cada líder, cada servo, cada homem, mulher, casal, jovem, sobre todos nós, Senhor, sobre cada igreja na face da terra que também nesse período estará voltada para Ti. São tantas igrejas, Senhor, são tantos cristãos, são tantos discípulos, tantos que estão dispersos, Senhor, tantos que estão frios espiritualmente distantes. Resgata, Senhor, restaura-nos, Pai, restaura a alegria da salvação, restaura no vigor espiritual, restaura-nos, Senhor, restaura a nossa força, renova a nossa fé. Faz o Teu querer.